que Deus colocou no meu coração, Gênesis capítulo 22, nós vamos ler o versículo de número 8 e vamos meditar nesse texto sobre esse tema: Deus proverá. Versículo 8 diz: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Todos nós conhecemos a história de Abraão, quando ele sai de próximo de seu pai, e Deus envia ele para uma terra que Deus iria mostrá-lo esta terra. E todos nós sabemos que Abraão, ele não tinha filhos, e Deus faz uma promessa que ele teria tantos descendentes que se aproximaria como a areia da praia, tanto como as estrelas dos céus. Todos nós já ouvimos uma pregação sobre esse tema, Deus proverá, a qual nos dá uma menção e uma visão sobre uma provisão expressa de Deus para uma necessidade nossa. E vendo que dentro desse contexto abrange muitos temas, mas o que eu quero focar nesta noite é que quando nós estamos visualizando o projeto e o propósito de Deus para nós, existem algumas etapas que vão nos dizer o quão Deus vai prover na nossa vida, e se Deus não vai prover na nossa vida pela nossa conduta e atitude. É visto que no mundo vivemos cada vez mais nos deparando com pessoas em busca de ser bem-sucedida, de alcançar a provisão de Deus, de ouvir ou ver a sua provisão ou aquilo que você pede acontecer. E muitas vezes nós vemos as pessoas pedindo uma provisão de Deus, tanto para ele quanto para a sua família. E no mundo atual nós vamos nos deparar com uma busca incessante das pessoas por uma bênção, uma vitória, uma provisão de Deus. E só vamos ver esse contexto quando nós começamos a analisar que, para vivermos o propósito de Deus em nossas vidas, existem alguns parâmetros. É visto que Deus envia seu Filho unigênito para morrer por nós, pelos nossos pecados. Cristo morre para o perdão dos nossos pecados, e esse é o propósito inicial de Deus para a vida dos cristãos. Cristo morre pelos nossos pecados, Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele ressuscita em glória ao terceiro dia, e Ele traz para nós uma reconexão com Deus, porque a humanidade estava destituída do propósito de Deus para a sua vida. Cristo é o pilar principal que sustenta o reino, que sustenta a vida de todos nós cristãos, e nós somos co-participantes desta implantação do reino, para que vidas sejam alcançadas. Então precisamos entender porque Deus provisiona, e também precisamos entender que Deus só provisiona quem tem compromisso com Ele. Deus não provisiona pessoas que estão fora do propósito de Deus. Deus não tem nenhum compromisso de prover nossas necessidades se nós estivermos andando na contramão do propósito de Deus. Deus não tem nenhum compromisso em estabelecer a sua provisão se nós estivermos andando desobedientes. Deus não tem nenhuma obrigação, nenhum compromisso de provisionar a vida daqueles que não seguem os mandamentos da sua palavra. Deus não tem o compromisso de demonstrar a sua provisão na vida daqueles que andam segundo aos seus próprios propósitos e desígnios. Precisamos entender que
Para vivermos o propósito de Deus e para vivermos a provisão do Senhor, precisamos estar com a vida e a conduta embasada dentro dos propósitos e dos princípios do reino. Nós, como a igreja de Cristo, precisamos entender que o reino de Deus nos conduz a uma vida reta, santa, diante do Senhor. Não há um contato expresso de Deus com a humanidade que está fora dos seus propósitos, que está fora dos seus mandamentos, que seguem os seus próprios desígnios e entendimentos humanos. E eu quero que você entenda que ser participante do provisionamento de Deus exige de nós uma conduta de ficarmos realmente debaixo do propósito do Senhor. Há uma frase que diz que o sol brilha para todos, mas estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, é só para aqueles que vivem o propósito do Senhor. Só pode estar abrigado pela sombra do Onipotente aqueles que realmente estão vivendo uma vida realmente regrada em servir ao Senhor em totalidade. Não há equilíbrio em uma vida que serve ao mundo, faz aquilo que o mundo ordena ele fazer, e ele ter um relacionamento com Deus. A palavra do Senhor diz: o que distancia o homem de Deus é o pecado. O que tira o homem do propósito de Deus é o pecado. E eu quero que você entenda essa introdução, para que você entenda a ação do propósito de Deus na sua vida. Porque não adianta, irmãos, nós queremos inventar a roda. Não adianta, irmãos, nós vivemos em uma busca incessante. Não existe uma receita a qual nós vamos ser vitoriosos. Não existe uma receita prática que diz: olha, você vai fazer 7 dias e vai acontecer um milagre. Não existe. Existe uma vida que está de acordo ao propósito que Deus estabeleceu para ela. Se nós não nos colocarmos no centro da vontade de Deus, nós não vamos conseguir viver o seu propósito, porque Deus não provisiona a vida daquele que não tem compromisso com a sua obra. Deus não provisiona a vida daqueles que não seguem os seus mandamentos. Deus não provisiona a vida daqueles que não obedecem a sua palavra. Deus não provisiona a vida daqueles que agem com o seu próprio intelecto e falam assim: não, eu vou fazer desse jeito mesmo, estou nem aí para aquilo ou para aquilo outro, mas saem do propósito estabelecido por Deus. Nós, como igreja, precisamos entender que precisamos ouvir os comandos e direcionamentos do Senhor, para que assim vivamos segundo ao seu propósito. E assim a bênção do Senhor, ela não precisa ser buscada, mas quando nós vivemos segundo aos propósitos, obedecemos aos mandamentos, seguimos com compromisso com o Senhor, as bênçãos do Senhor, elas acontecem na nossa vida, porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Nós, como igreja, precisamos nos avivar e nos condicionar a ter uma vida regrada diante do Senhor, em uma busca incessante, na oração, no jejum e lendo a sua palavra. Porque se nós formos viver, irmãos, segundo aos propósitos dessa nova era, nós vamos perecer, porque essa geração é a geração do imediatalismo. É tudo imediato. É igual colocar o miojo lá, 3 minutos ele está pronto. Eles não querem esperar, eles não querem mais orar, eles querem o imediato de Deus agindo.
e não conseguem viver um propósito de relacionamento com o Senhor. Porque muitas vezes nós não recebemos o provisionamento de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3, vai dizer que Deus não gosta de orações egoístas e nem orações mal intencionadas. Tiago 4, 3 vai dizer: pedis, pois não sabeis pedir. Vocês pedem, mas não sabem pedir. Vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus deleitos, para a sua própria satisfação. E aí não alcançamos, por quê? Porque em primeiro lugar está o eu, não está, seja feita a sua vontade. Pedimos mal e não recebemos, porque nossas orações são egoístas e tendenciosas, como Deus fosse o nosso empregado e nós direcionássemos para Ele os comandos necessários para que a bênção chegue até nós. Precisamos acordar desse devaneio, porque Deus chamou uma igreja que obedecem a sua palavra, e aquele que obedece a palavra de Deus, ele mudou o seu modo de agir, e ele não fala mais eu, mas ele fala: seja feita a sua vontade, faça assim acontecer na minha vida, para que eu possa viver os seus propósitos, que o Senhor cresça e eu diminua. Porque quando o homem fala eu faço, eu aconteço, Deus não está na cena. Mas quando nós fazemos igual João Batista, dizendo: eu não sou digno de amarrar as alparcas do Senhor, eu não sou digno de chegar perto, e Jesus olha para ele e fala assim: dentre os nascidos de mulher, não existia um maior do que João, mas João se humilhava dizendo: que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. O Senhor está falando para nós, sabe o que? Não é o eu que garante a sua vitória, mas é o Senhor dos senhores, aquele que é o poderoso, que garante a vitória da sua igreja. Precisamos acordar, porque se a nossa oração é tendenciosa, é egoísta, a nossa adoração é vazia e hipócrita, porque não nos posicionamos, porque Deus não recebe um sacrifício de um coração de um povo que está longe da sua presença. Não adianta nós alcançarmos as melhores notas musicais, sermos afinados, ter aquela voz aveludada, bonita, gostosa de se ouvir, ou até mesmo nós chorarmos e gritarmos: oh Senhor, mas o nosso coração está longe dele. Isaías 1, 10, 17 ao 17 vai dizer que Deus recusa sacrifícios quando o coração está longe da sua presença. Sabe o que eu quero que você entenda? Não é o grupo de louvor que está, não é os músicos, não é o pastor, mas é aquele que deu a vida por você, é aquele que entregou-se no madeiro para que você e eu tivéssemos a oportunidade de sermos chamados de filhos. Quando você entrar essas portas, não olhe para as pessoas. Eu gosto de ver o diácono Vicente, porque ele não está nem aí se quem está do lado dele está achando bonito ou está achando feio, mas ele está adorando ao Senhor. Não importa quem está louvando, não importa quem está na frente, sabe o que importa? É que aquele que é o dono de todas as coisas está aqui, e quando nós entramos aqui olhando só para ele, nós não vemos o defeito da irmã, nós não olhamos o defeito do irmão, nós não olhamos a situação de um ou de outro, mas nós olhamos aquele que é poderoso para prover sobre as nossas vidas. Aleluia.
vida daquele que obedece à sua vontade. É difícil nós obedecermos ao Senhor, porque nós queremos viver aquilo que nós queremos. Não, eu não vou aí. Não, lá eu não vou. E Deus está falando assim, tu vai. Aí você, não vou. Aí você fala, Deus fala, vai. Aí Deus usa da sua estratégia pedagógica. Ele prova e ele repreende o que ele ama. E aí ele vai puxar a sua orelha, vai colocar você no lugar, para que você entenda que não é você que manda, mas é ele que manda. É ele que tem o controle, é ele que está conduzindo. Jonas fugiu do centro da vontade de Deus, mas Deus recusou a sua fuga, fazendo com que ele olhasse para si e obedecesse os comandos de Deus. Deus só provisiona a vida daqueles que ouvem a sua voz e o seu direcionamento. Não adianta você entrar aqui, não adianta você dar uma boa oferta, devolver o seu dízimo, não adianta você ter um bom relacionamento com a igreja, se você não ouve a voz de Deus e os direcionamentos dele. Não adianta, nós precisamos viver segundo ao seu propósito, segundo ao seu querer, porque só recebe a providência divina aquele que está onde Deus mandou, ele está e ele está. Só recebe a providência divina aquele que está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Só recebe a providência divina aquele que tem a certeza que Deus proverá suas necessidades, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Só recebe a providência divina aquele que tem fé para acreditar que a qualquer momento Deus manifestará o seu poder para que nós vivamos segundo ao seu propósito. E quando nós vemos a situação meia tortuosa, nós temos ainda a fé inabalável, com a certeza que Deus fará algo extraordinário acontecer, mesmo quando as circunstâncias dizem que não tem jeito. Nós acreditamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Deus só provê a vida daquele que se dispõe a fazer a sua vontade. Versículo 1 e 2. Abraão ouve o comando de Deus, dizendo para ele: pega seu filho Isaque e vai para o monte Moriá, e lá você vai oferecer a ele. Imagine só, obedecer. A primeira atitude que ele teve foi estar disponível a ouvir o direcionamento de Deus para a vida dele. Deus não falou duas vezes com ele. Deus falou uma vez só e ele falou: eis-me aqui. E hoje nós temos uma dificuldade das pessoas ouvirem os comandos de Deus. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você ser um obreiro. Ninguém colocou uma guilhotina no seu pescoço para você se disponibilizar para ser um líder. Ninguém colocou sobre você uma sentença de morte para a sua família se você não fosse fazer. Deus só quer ouvir uma coisa de você, irmão, você obreiro, você pastores. Eis-me aqui, porque quando nós nos disponibilizamos, Deus prover aquilo que precisamos. Quando nós nos disponibilizamos, Deus move os céus ao favor daqueles que ouvem a sua voz. E Deus está falando para alguém aqui essa noite: se disponibiliza para viver a provisão, se disponibiliza para viver a provisão de Deus. Ele ouve e aceita.
Precisamos acordar, porque nós estamos numa geração onde lideranças, sacerdotes acham que mandam. Ah não, para mim não dá, eu não vou, eu não faço. Aí Deus está falando assim, vai por aí, porque o lugar da bênção é por aí. Vai, que vai dar certo, a provisão vai chegar. E aí a gente olha assim, não, aí eu não vou. Não, eu não quero ir, eu não quero fazer. Mas o chamado iminente é o mesmo que foi feito para Isaías. Quem pode ir por nós? Isaías olha e fala, eis-me aqui. O eis-me aqui simboliza disposição, disponibilidade, aceitação e cumprir o propósito. Aí nos queixamos porque não somos abençoados, ou porque aquilo ou aquilo outro não deu certo, porque você não se dispôs, porque você pensou em você mesmo, porque você só olhou a circunstância da sua perspectiva, não olhou aquilo que Deus queria fazer através da sua vida. Deus está falando assim, se disponibiliza e você viverá os projetos do Senhor. Receber a provisão de Deus é se colocar à disposição do Deus provedor. É Ele que provê, é Ele que faz. Só recebe provisão de Deus quem se enquadra na dependência de Deus. Porque Deus olha a Abraão e fala para ele assim, vai para a terra de Moriá. E lá ele teria a visão de onde Deus queria que ele fosse. E nós só entendemos isso no versículo 4, porque no terceiro dia de viagem, ele levanta os olhos e vê de longe o lugar que Deus queria que ele estivesse. O lugar que Deus quer que você esteja não é o que o seu coração te direciona, mas é o que o Senhor mostra para que você esteja. Porque o nosso coração vai querer nos colocar no lugar mais confortável possível, na zona de conforto, onde nós já conhecemos tudo, onde a nossa mão alcança aquilo que precisamos, onde os nossos olhos enxergam aquilo que nós queremos. Mas Deus faz ele enxergar que não era pelos olhos dele, que não era pelo conhecimento dele, mas era pela dependência total dele para com Deus. Receber a provisão de Deus está em confiar que Deus vai fazer o impossível por sua vida. E fazer o impossível por sua vida pode levar, igual a Abraão, uma caminhada de 3 dias. E essa caminhada de 3 dias fez ele refletir, que ele começou a olhar para o alto. Aí ele viu aonde era o lugar que Deus queria que ele fosse. Sabe o que eu quero que você entenda? O livramento só vem, a provisão só vem quando você enxerga aquilo que Deus quer que você veja, que é o propósito dele para a sua vida, que é o manifestar dele para acontecer na sua vida. A dependência de Deus reflete em nós a necessidade de sermos conduzidos pelo poder do Senhor. Não adianta você ser conduzido por falácia de alguém. Ah, eu já passei por isso, faz assim que dá certo. Ah, eu já fiz esse caminho, faz assim que vai dar certo. Aí Deus está falando assim, não. A sua dependência não está em experiência das pessoas, a sua dependência está na sua dependência total em Deus. A sua vitória só vai acontecer quando houver uma dependência em Deus. Quando você olha e fala assim, eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu estou doente, mas o meu Deus tem poder de curar.
A porta está fechada, mas o meu Deus pode abrir. Oh, a libertação precisa acontecer, mas o meu Deus vai libertar. Está sendo perseguido, mas o meu Deus, Ele coloca a coluna de fumaça para que o meu inimigo não me enxergue. Está frio aqui, mas Deus coloca a cortina de fogo para que você seja aquecido no deserto. Ebada, covar, que biaço, revergia, anamiosso e a herbia sai. Deus não quer que nós sejamos autossuficientes. Deus quer que você seja dependente do agir dele para a sua vida. A autossuficiente, ela nos faz enxergar que nós não precisamos de nada. Estamos abastecidos de tudo. Mas a dependência nos faz enxergar que nós podemos perder tudo, mas nós não perdemos aquele que é dono de tudo. A autossuficiência nos faz enxergar que nós não precisamos mais de nada, somos abastecidos. Mas a dependência nos faz enxergar que mesmo se nós perdermos tudo, nós temos um Deus que é dono de tudo. E Deus, sendo dono de tudo, não vai te faltar nada. É por isso que o salmista no Salmos 23 vai dizer que o Senhor é a provisão de todas as coisas. Porque Ele é o provedor. Porque se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta, porque Ele representa tudo na minha vida. Ele representa a provisão, Ele representa a porta aberta, Ele representa a salvação, Ele representa a libertação, Ele representa o manifestar da presença dEle sobre a minha vida. Precisamos acordar que existem direcionamentos que nos levam a viver os seus propósitos. Deus só provê quando nós temos intimidade. Quando falta intimidade, Deus não provê. Versículos 6 e 5. Abraão estava tão confiante em Deus, que ele olha os rapazes que estavam acompanhando, seus moços, seus trabalhadores. Ele fala para ele assim, ó, fica aqui, eu e o menino vamos subir, e daqui a pouco a gente vai voltar. Quem tem intimidade com Deus, enxerga o que Deus tem para realizar na sua vida, mesmo que ainda não aconteceu. Oh Espírito Santo. Quem tem intimidade com Deus, ele visualiza o haja de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Quem tem intimidade com Deus, ele faz menção à existência, aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, olhando para o futuro e dizendo, eu vou voltar com o menino e ele não vai ser sacrificado. Quando nós temos intimidade com Deus, nós olhamos a vida do nosso filho, do esposo, da esposa, no trabalho e falamos assim, ainda não aconteceu, mas vai acontecer o milagre extraordinário de Deus. Ainda não abriu a porta, mas vai abrir a porta para eu viver as promessas de Deus. Ainda não foi salvo, mas vai ser salvo pelo poder do nome de Jesus. Eu não sei se Jesus vai amassar, eu não sei se Jesus vai passar pela moinha, pelo funil, eu não quero saber, mas eu já profetizo que vai estar salvo pelo poder do nome de Jesus. Ter intimidade com Deus nos leva a viver os seus propósitos, e viver os propósitos do Senhor é revelar para nós algo secreto e íntimo, que Deus só revela para aquele que busca Ele, que tem relacionamento com Ele.
Deus quer uma igreja que sabe ouvir os seus direcionamentos, que sabe viver de acordo com os seus propósitos, que tem intimidade com Ele. Você já falou com Ele hoje? Você já conversou com Ele hoje? Labadara, camando e revergue a Deus quer uma igreja que tem relacionamento com Ele. E não é um relacionamento de fachada. Nós levantamos a bandeira, eu tenho relacionamento com Deus, eu oro 15, 20, 30 horas. Não, Deus não quer esse tipo de relacionamento, não. Deus quer um relacionamento sincero diante dEle, aonde você se derrama diante dEle e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E sabe quando você está no calor da oração, que você recebe aquele abraço do Espírito Santo, e Ele vem te tocando. Oh, meus irmãos, intimidade não precisa ser propagada, porque os sinais seguirão aos que creem. Mas relacionamento é só para quem é íntimo. Eu não preciso arrotar aos quatro ventos que eu tenho intimidade. Você não precisa prestar conta para ninguém. Sabe por quê? Porque aquele que te conhece, que te sonda, sabe que você tem intimidade. Precisamos acordar, porque Ele quer que nós busquemos Ele, porque Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus grande, que atua sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Deus provê. Quando nós temos fé. E a fé aqui é a que eu falei no começo, dizendo: a fé que temos que ter é uma fé inabalável, que tem a certeza que Deus pode realizar algo extraordinário na nossa vida, mesmo que as condições sejam totalmente contrárias. Porque para Deus prover na vida de Abraão, versículo 7 e 8, o pai olha seu filho, dizendo para ele: temos lenha, temos fogo, temos cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, papai? E ele olha seu filho, e ele diz para ele assim, em outras palavras: o cordeiro eu não tenho, mas Deus proverá o cordeiro. Deus, Ele mostra através da fé de Abraão que nós estamos vivendo segundo ondas, aonde nós esquecemos de utilizar a nossa fé. E a fé é aquela mesma fé que Jesus faz aquela exegese, aquela metáfora, dizendo que a fé tem que ser igual ao tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus estava sentado próximo a uma árvore de mostarda, porque ela é uma semente pequenininha, mas quando ela germina e está no seu estágio avançado, ela é uma árvore muito grande. Jesus está falando assim: está vendo? A fé começa pequena,
Mas quando nós começamos a exercitar a nossa fé, de acordo a nosso crescimento, ela também vai crescendo, e você começa a olhar as circunstâncias, as situações, e você começa a falar assim: eu tenho uma fé para que isso aconteça, o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar. Tem que acreditar, porque Abraão olhou e seguiu junto com seu filho falando: Deus vai prover. Ele não enxergava com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Ele enxergava que Deus era poderoso para prover. Esse é o Deus que realiza coisas extraordinárias em nossas vidas. Profetize, creia que o Deus que você serve é o Deus provedor. Profetize, creia que o Deus que você serve pode realizar coisas extraordinárias. Deus provê quando nós nos consagramos diante dEle, nos colocamos ao seu favor, à sua vontade. Versículo 9, Abraão, ele prepara o altar, designando ali preparo de servidão diante do Senhor, se colocando à mercê de colocar seu filho deitado ao altar, porque ele ainda não tinha visualizado fisicamente a provisão, mas espiritualmente ele estava visualizando que a qualquer momento Deus provisionaria. Mas ele se consagra. O que é a consagração aqui, pastor? É você se preparar e ter coragem para entregar o seu melhor. Dentro de uma visão, dentro de uma linha teológica, demonstra o próprio Deus sacrificando o seu filho. Mas eu quero trazer para você aqui algo, não dentro de uma visão, nem uma linha, mas trazer para você algo que faça a sua fé crescer diante do Senhor. Abraão entrega o seu melhor, ele consagra o seu melhor diante do Senhor, que era o filho que ele não tinha. Deus deu, e ele falou assim: eu quero, e ele falou assim: está aqui, porque foi o Senhor que me deu. Sabe o que Deus está falando? Consagre o seu melhor diante de Deus. Coloca o seu melhor. O que é o seu melhor? Se você louva bem, louva melhor ainda. Se você toca bem, toque melhor ainda. Se você prega bem, dê o seu melhor na pregação. Se você é intercessora, intercessor, então interceda melhor, dê o seu melhor. Se você limpa a igreja, então limpa melhor. Se você se doa no seu departamento ou numa função, faça o seu melhor. Consagre o seu melhor diante do Senhor. Porque nós estamos vivendo um momento que as pessoas não querem se consagrar totalmente ao Senhor. Ela só consagra 2 horas do domingo que ela vem para o culto. Só. Estou aqui, glórias, aleluia. A semana inteira não tem relacionamento com Deus, não vem à igreja, não faz nada. E esquece de se consagrar, de ter uma vida regrada diante do Senhor. Deus exige que nós nos coloquemos diante do seu propósito, diante da sua provisão. Versículo 12 ao 14, para concluir. Deus olha Abraão e fala para ele o seguinte: não faça tal coisa. Quando nós entregamos o nosso melhor diante do Senhor, Deus se revela para nós e nos direciona para o seu altar. Deus olha ele e a provisão de Deus estava lá, mas ele não enxergava. Mas quando Deus falou assim: abra os seus olhos, ele enxergou a provisão.
abra seus olhos, é quando Deus fala assim, ó, não faça tal coisa. Não precisa você sacrificar o menino. Está aí o cordeiro. Deus quer fazer com que nós entendamos que a nossa vida precisa ser marcada por provisões de Deus. Abraão teve provisões diárias de Deus para a sua vida. Deus trabalhou na vida dele, direcionou ele para viver o propósito que Deus queria que ele vivesse. Que nós, irmãos, possamos sair daqui esta noite, acreditando, tendo a fé necessária, a obediência necessária, a consagração, se doar necessariamente de acordo ao propósito que Deus tem. Que nós possamos ter essa visão de reino, de fazermos o nosso melhor ao Senhor, e nos devocionar a seguir o seu propósito para as nossas vidas. Que nós possamos ter a fé que Abraão teve. Que nós realmente possamos ter não só a fé, mas a obediência que ele teve, a entrega que ele teve, para vivermos os propósitos do Senhor. É necessário que o nosso eu desapareça e o Senhor, Ele apareça em nós. Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua palavra não volta atrás. Que as Suas maravilhas e a Sua provisão, ó Pai, aconteça na vida dessa Tua filha e desse Teu filho. E que assim vivamos segundo ao Teu propósito. Que o Senhor faça-nos enxergar, ó Pai, que o Senhor tem provisões diárias para nós. E que aquilo que aos nossos olhos é impossível, com os olhos da fé, nós enxergaremos como possível sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia é poderosa para conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, para vivermos segundo ao Teu propósito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Fique de pé, irmãos.